Será que você é humilde mesmo? Será que você está levando a humildade a sério? E será que você está colhendo os benefícios da humildade, as vantagens de uma pessoa que realmente é humilde? É isso que eu vou falar hoje, sobre a humildade. Quem tem e quem não tem. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você ouvisse é um relato bíblico que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que ele fala da humildade. É Salomão falando sobre a arrogância e a humildade. Mas o primeiro versículo que eu gostaria de falar é esse aqui, ó, Provérbios 3, versículo 12. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Diego, mas o que tem a ver esse texto com humildade? Fica aqui, se você realmente é humilde ou está no caminho, quer ser humilde, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar o que tem a ver a expectativa, né, que se adia com humildade. Né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma pessoa, qual a característica, comportamento de uma pessoa que é arrogante, que é soberba, que às vezes você está sendo soberbo, você está sendo arrogante, prepotente e não tem nem consciência disso, né? Então, a pessoa geralmente, já ficou perto de uma pessoa arrogante? É terrível. É terrível. E às vezes você já foi arrogante, você está sendo arrogante e não sabe, né? Então, você tem que aprender o que é arrogância de verdade para você entender e parar de ser. Porque é horrível ficar perto de uma pessoa que tem um comportamento arrogante. A pessoa arrogante, geralmente, ela fala muito sobre si. Ela não dá nem tempo de você falar alguma coisa. Ela começa a falar e fala dela e fala dos bens que ela possui, daquilo que às vezes ela nem tem, mas ela fala muito, tá? E o próprio Provérbios fala da arrogância, né? O arrogante, ele fala assim, ele se gaba, né? Ele se gaba das coisas que ele tem. Só que o próprio livro de Provérbios ele fala o seguinte, que não seja a sua boca que te faz elogios, que seja de um estranho, mas não que não seja da sua própria boca. Você vê como que Salomão ali é cirúrgico ao falar da arrogância. Ele é bem claro, ele fala assim, olha, que não seja a sua boca, ou seja, que não seja você que esteja falando de si mesmo. Porque se é você que está falando de si mesmo, tem alguma coisa errada. E é exatamente isso, a soberba ou a arrogância. Arrogar é o quê? Falar antes. Né? E tem gente que fala. E quando você está perto de uma pessoa arrogante, a pessoa fala muito, principalmente fala de si mesmo. Né? O que é a soberba? Gente soberba, né? Gente que se gaba e tem um comportamento de não procurar ajuda. Eu escrevi aqui, nem eu estou entendendo a minha letra. Então a pessoa soberba, geralmente, ela se gaba muito de não precisar de outras pessoas, mas principalmente, essa pessoa ela não procura ajuda, ou seja, não procura aconselhamento, costuma não falar nada, né? Quando vai fazer qualquer coisa na vida, vai arrumar um emprego, não fala nada para ninguém, vai começar um empreendimento, não fala nada para ninguém, nem para as pessoas que ela mais ama. Pessoa soberba, ela não procura aconselhamento com as pessoas que ela mais confia, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes amigos que já até passaram pelo mesmo processo que ela, né? Experiência de vida, né? Às vezes a pessoa vai tirar carteira, por exemplo, estou dando uma coisa bem simples, né? Que é você tirar carteira de motorista. Você poderia muito bem você conversar com pessoas que já fizeram isso, e tem anos de carteira, né? Você vai dirigir o seu primeiro carro, ou nem seu carro é ainda. E ali você pega dicas, ferramentas e experiências, né? Malícias, principalmente, com esses motoristas aí que tem mais de 10, 15, 20 anos que dirigem, né? Então, essa pessoa tem soberba. Às vezes tem um pequeno empreendimento, né? Ela vai fazer tudo sozinha, porque ela acha que já sabe tudo. Eu sei tudo, eu já sei o que devia saber.
e ela não procura um aconselhamento, principalmente com pessoa que já tem a expertise, né? Já tem a sabedoria, já tem a experiência, né? Em qualquer tipo de negócio, ou um relacionamento com pessoas, ou no andamento de uma empresa, né? Se você está fazendo isso ou faz isso, você é uma pessoa soberba. A própria Bíblia em Provérbios fala que feliz é aquele que tem muito conselheiro, né? Se dá bem, bem-aventurados que tem muitos conselheiros. Então a pessoa ela falta humildade e principalmente ela é soberba. E uma pessoa soberba, a própria Bíblia fala, né? O que essa pessoa vai colher? Em Provérbios ali a gente vai aqui, eu coloquei o texto aqui. Cadê a vantagem? A desvantagem é Provérbios 16, 18. Eu estava com a Bíblia aqui, não estou mais. Mas o que diz lá em Provérbios 16, 18? Diz exatamente que a arrogância precede a queda. A arrogância precede a queda. Então, o que acontece? A pessoa que está sendo prepotente, que está sendo arrogante, não vai demorar. Ela vai ser diversas vezes, infelizmente, humilhada. Diversas vezes vai ser humilhada. Então você quer essa consequência? Ou seja, então por aí a gente já tem um princípio. Qual que é? Se você está sofrendo com um tipo de humilhação, algum tipo de queda, né? Se você está tendo péssimos resultados na vida, é porque você está sendo o quê? Você está sendo soberbo, arrogante, prepotente. Você está colhendo quedas e humilhações, é porque justamente você está praticando a soberba e a arrogância e a prepotência. Que no fundo, tudo isso, né, esses comportamentos arrogantes, prepotente, soberbo, tem um fundamento que é o orgulho. O coração está cheio de orgulho. Então, você quer coisa pior do que você colher isso? Né? A pessoa que tem essa característica, tem esse comportamento de arrogância, de arrogar, né? De estar sempre soberbo, falar de si o tempo todo. Então, o que vai acontecer com você, ou provavelmente já aconteceu, é que você está sofrendo muitas quedas. Uma queda em cima da outra, principalmente humilhação e desonra. Tá certo? Bom, agora que você já sabe que se você está sofrendo, se você está sofrendo com queda, com humilhação, né, com desonra, possivelmente você vai ter que olhar para trás e ver se o seu comportamento é assim. Né? Geralmente essa pessoa não quer aprender, ela acha que já sabe de tudo, né? E não é péssimo ouvinte. Isso aí a gente vai ver aqui agora nas pessoas que são humildes, né? E se você quiser ser humilde, você vai ter que praticar essas coisas que eu vou te falar aqui agora. Quais são, então, algumas características de uma pessoa que é humilde, né? Primeira coisa, se você realmente é humilde, tem sido humilde, né? Porque ser uma coisa não é hoje você ser, não, você vem sendo, né? O que é isso, vem sendo? Seu comportamento já de anos é assim. Você é feliz, se você é humilde, você é feliz. Quer ver outra característica de pessoa que é feliz? Ser grato, gratidão, tá certo? Não existe pessoa que é ingrata e é feliz. É essa condição, 1 mais 1 é igual a 2. Se você é grato, você é feliz. Se você está infeliz, o que você é então? Você tem sido ingrato. Pode mudar isso, Diego? Claro que pode, passa a ser grato. Uma hora a gente vai fazer um vídeo aqui explicando o que é gratidão e como ser grato. Tem como ser grato, Diego, mesmo estando na pior? Tem. Tem sim, tem como ser uma pessoa grata mesmo estando na pior fase da sua vida. E olha, eu vou te falar uma coisa, a gratidão pode salvar a sua vida, o seu emocional, tá certo? Mas hoje nós estamos falando de humildade. Mas quem é humilde, grande
há grande possibilidade de ser feliz. Já a gratidão não, a gratidão é bateu, valeu. Começou a ser grato, você vai ser feliz. Pode ter certeza, tá? Já a humildade, o indivíduo pode até ser humilde, mas às vezes, ele ainda não é feliz, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é mais profunda, e às vezes você não tinha parado para pensar nisso ainda, e está embasado no texto que eu li para você aqui de Provérbios, que você tem que, para você ser humilde e colher os benefícios da humildade, você tem que manter a expectativa baixa, tá? Né? Vamos ler de novo? Só para você entender, olha aqui. Provérbios 13, 12. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. O que Salomão está dizendo aqui? Ó? Ele está falando que a expectativa, aquela expectativa que não se concretiza, deixa o coração adoecido. O coração na Bíblia, muitas vezes, na maioria delas, eu acredito, né? Na maioria das vezes, a Bíblia relata o coração como sendo o nosso emocional, tá certo? Então, ou seja, o que ele quis dizer aqui pra gente? Que simplesmente, quando uma expectativa sua é adiada, né, aquilo que você esperava não se concretiza, você está adoecendo o seu coração emocional. O que é isso? As suas emoções. Então, se você tem isso frequentemente na sua vida, você tem sofrido, o coração tem adoecido, alguma coisa está acontecendo de errado. E o que isso tem a ver com humildade? Tá, vamos lá. Gente, a pessoa humilde, ela sempre vai ter expectativa baixa em tudo. E se você não tiver expectativa baixa, provavelmente tem muito orgulho no seu coração, tá certo? Se você começar a baixar a expectativa nas coisas e nas pessoas principalmente, você vai ser muito feliz. E a humildade tem tudo a ver com isso. Vou te dar um exemplo. Didático, tá? Você comprou uma viagem, daqui a um ano você vai fazer essa viagem, tá certo? E você vai começando a colocar um tanto de expectativa ali naquela viagem. Essa viagem vai ser maravilhosa, eu vou de avião, o avião é espetacular, não vai atrasar, o aeroporto vai estar vazio, vou chegar lá no hotel, o hotel é maravilhoso, tem não sei quantas piscinas, ar-condicionado gelando, os funcionários são educados, são solícitos, corteses, né? Então você vai imaginando tudo sendo muito maravilhoso a sua viagem, certo? Beleza. A expectativa está o quê? Alta. Então você chega para fazer a viagem um ano depois, o que ocorre? Aí você chega lá, a viagem foi um inferno, né? O avião velho, sujo, né? Choveu na viagem, você teve que fazer a decolagem chovendo e quando você chegou no local também estava chovendo e tipo assim, já começou tudo ruim porque você estava com expectativa alta, porém a concretização daquilo tudo foi baixa, certo? Então aí você chega lá na viagem, os funcionários do hotel são grossos, mal educados, né? O quarto tá com cheiro ruim, quando você chega lá você tem que pedir alguém para limpar o quarto, né? Já deve ter acontecido isso com você. Então, às vezes isso não estragou sua viagem, mas como a sua expectativa estava alta, o que aconteceu? Deu uma adoecida no seu coração, tá certo? E adoece mesmo, né? Então, a expectativa baixa vai fazer você feliz. Outra coisa que você pode usar a humildade é para entregar muito. Por quê? Eu vou te explicar isso aqui de um jeito que você vai entender. Você vai ter que usar a sua humildade para ter expectativa baixa em relação às pessoas. Me escuta, confie em mim. Aonde você vai mais sofrer por falta de humildade é com as pessoas. Porque coisas nos entristece, uma viagem te entristece. Você foi lá, viajou, deu muita coisa errada, foi ruim, mas teve algumas coisas boas, você volta e fala, eu viajei. Posta no Instagram,
no status, tal, viagem, pá. Mas aquilo não te magoa, tá certo? Você fica triste, mas não te magoa. Mas quer ver uma coisa que vai te magoar? É uma decepção com alguém. Uma decepção com o seu marido, com a sua esposa. Uma decepção com um irmão, uma irmã. Uma decepção com um amigo íntimo. Isso sim vai te fazer adoecer o coração. Eu posso te dar certeza disso, tá certo? Então, o que tem que haver, Diego? Expectativa baixa com as pessoas. Tem porque, às vezes, a gente fica esperando muito das outras pessoas, tá certo? Principalmente quem a gente ama. A gente espera muito da esposa, do marido, a gente expecta muito os nossos irmãos, os familiares, pai, mãe, filhos, tá certo? E você tem que manter essa expectativa baixa, ou no mínimo alinhada. Para ser feliz, amigo, expectativa baixa. Porque se você mantém uma expectativa muito alta e o que pode acontecer é baixo ou está alinhado, você vai sofrer. Se você deixa a sua expectativa junto com a realidade, vai ficar empatado, tá certo? Agora, se a sua expectativa tá baixa e o que vai acontecer tá acima, é só felicidade. Vai ser muito difícil de você sofrer. Vai acontecer de você sofrer, que a gente está no mundo, né, amigo? A gente vive no mundo real, né? Porque quem tem expectativa alta tá aqui, ó, no mundo da fantasia, tá certo? Você tá com expectativa alta, você tá no mundo da fantasia, tá? Quem vive no mundo real tá aqui, ó, expectativa sempre baixa, principalmente em relação às pessoas, principalmente. Por quê? Porque assim que você tiver qualquer coisa que vai acontecer na sua vida, que você manter essa expectativa baixa, o que vai acontecer quando você tiver que for convidado para alguma coisa, um evento na sua empresa, no seu trabalho, mantenha a expectativa baixa e quando vai acontecer a coisa, seja ela qual for, beleza, estava acima da sua expectativa. Que maravilha! Você vai ser feliz. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, os seus irmãos, seu marido, sua esposa. Quer ver uma coisa simples do cotidiano que acontece muito e eu antes não sabia lidar com isso, hoje eu sei lidar, que é o quê? Eu viajo muito, trabalho viajando. E a expectativa minha de chegar em casa era sempre muito alta alguns anos atrás. Era assim, não, vou chegar em casa, a casa vai estar limpa, as minhas filhas vão estar de banho tomado, minha esposa vai estar cheirosa, a casa vai estar arrumada, né? E eu vou chegar o quê? Vou jantar e vou tirar uma bela de um sono gostoso para descansar. Então, ó, expectativa alta, né? Tô voltando feliz porque tô voltando para casa de uma semana de trabalho, né? Bem intensa. Sabe o que acontecia? Adoecia o coração. É isso que acontece, adoece seu coração. Por quê? Porque a expectativa alta. Eu chegava em casa, a casa suja, né? Porque, meu amigo, esposa trabalha, criança, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. Esposa estava cansada, trabalhou demais. Teve os problemas dela no trabalho. Teve os problemas em casa. Então não tem expectativa. Chega em casa, a cozinha tá uma desordem, uma pilha para lavar, o chão tá sujo, as crianças estão chorando e a esposa tá com o cabelo até em pé. Expectativa alta, certo? Então assim é na sua vida. Se apega à expectativa baixa. Esse aqui é o ponto mais profundo que eu gostaria de passar para você hoje. Se a sua expectativa em coisas e pessoas é baixa, você não vai sofrer.
Se for sofrer, vai sofrer pouco, tá? No seu trabalho é a mesma coisa. Às vezes você está há anos numa empresa e você começa a ter uma expectativa alta. Ai, meu Deus, a realidade está aqui, a expectativa começa a subir. Porque você está ali, às vezes está fazendo o seu melhor na sua cabeça, você está sendo o melhor funcionário, entregando o resultado que se espera e tudo mais. Então você começa a desenvolver uma expectativa alta em relação ao futuro seu ali na empresa, seu futuro. Porém, a empresa, né, você não falou nada, você não comunicou isso para o seu gerente, para quem está acima de você, seja lá quem for, você não comunicou isso para ninguém, tá? Mas sua expectativa está lá, está alta, certo? O que ocorre? Vai chegar um dado momento que vai precisar de alguém, né, para uma determinada função que você está desejando, está expectando, e você não é contratado, não é chamado, não é nem lembrado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Você nem é consultado, nem lembrado. Imagina só, né? Nessa hora, vai adoecer seu coração. Vai adoecer seu coração. Seu emocional vai cair. Você vai ter uma microdepressão ou até vai cair em depressão mesmo, mórbida. Então, a expectativa sua estava muito alta e foi para a realidade. Olha aí. Realidade é essa aqui, tristeza. Então, já aconteceu isso no seu trabalho? Já aconteceu isso que eu te falei na sua casa, em uma viagem? Agora, imagina com pessoas. Agora, com pessoas é o mais doloroso, para te falar a verdade. É o mais doloroso. Imagina numa traição, o marido ou a esposa. Quem não espera uma traição, tá certo? Quem não espera uma traição, a expectativa sua tá ali. Ah, você tem que esperar uma traição, Diego? Não estou querendo dizer isso, certo? Estou querendo dizer isso não, que você tem que esperar, vou esperar ser traído, não vou ser traído ou ser feliz. Nada disso. Não fico esperando ser traído, não. O que eu quero dizer é que você tem que entregar mais do que se espera. Tá certo? Você tem que ser um marido ou uma esposa que entrega mais do que se espera. Tá certo? Por quê, Diego? Porque para você, primeiro, alinha a expectativa com seu marido, sua esposa. Sempre alinhado, os dois alinhando a expectativa. O que eu espero de você e o que você espera de mim? A gente está alinhado às expectativas? Se não, vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. As expectativas têm que estar alinhadas. Certo? Alinhou a expectativa? Agora vocês dois entregam mais do que se espera. Certo? A gente pode fazer um vídeo depois sobre relacionamento conjugal. Mas, para efeito didático da matéria que está sendo abordada, você tem que entregar mais do que você espera. Não é só com a sua esposa, com o seu marido. É com todo mundo. Vamos fazer um exemplo aqui? Simples, do cotidiano. Gente, a gente não tropeça em montanhas, montes grandes. A gente tropeça todos os dias em pequenas pedrinhas. E ela é que te faz cair. Então, um exemplo do cotidiano. Um convite para a sua casa. Ou você será convidado, melhor ainda. Você vai ser convidado. Imagina que você vai ser convidado, certo? E você começa a colocar expectativa alta nesse convite. Ai, me convidou. Meu Deus. O que vai ter lá, hein? Boas bebidas, né? Carnes deliciosas, um jantar maravilhoso. Você é servido em taça. Nossa, eu acho que eu nunca vou ser tão bem servido quanto nessa festa. Estava esperando tanto para ser convidado por essa pessoa. Que bom que ele lembrou de mim. Beleza, você expectou bastante, esperou, a expectativa está alta, certo? Aí chega no dia da festa, você vai na festa, entra na festa, fica na festa e volta da festa. Só que lá na festa foi terrível.
Você não foi bem tratado. O anfitrião sequer lembrou de você, nem te cumprimentou. Certo? Você não foi bem servido. Você não foi bem servido. A bebida que era para ser servida gelada foi quente. O prato que era para ter servido quente chegou para você frio. Né? E a conclusão foi a seguinte: o anfitrião chamou muito mais pessoas do que ele tinha de preparado. E a festa, que para alguns foi muito boa, para você foi terrível. E a sua expectativa foi sofrida. Adoeceu o seu coração. Né? Então, por que eu estou falando muito em expectativa? Porque as pessoas sofrem demais por isso. Né? Eu não sei o que está passando pela sua cabeça, se é no seu trabalho, se é com a sua esposa ou seu marido, se é com seus filhos, certo? Aonde que você sofreu de expectativa muito alta, eu não sei, né? Mas você, pelo menos, tem que ter expectativa alinhada. Quer ser feliz? Expectativa baixa em tudo. Em grandes coisas, principalmente, mas no dia a dia, em pequenas coisas, expectativa baixa, para você sempre ser surpreendido. Nossa, que maravilha! Ai, meu Deus, cheguei em casa, olha, hoje tá tudo arrumado, minhas filhas já estão dormindo, a casa tá arrumada, tem um prato delicioso aqui pra gente desfrutar, né? A viagem, nem pensei na viagem, tô nem pensando. Para chegar lá, não vou esperar que sejam educados os funcionários do hotel e do avião. Não vou esperar que seja uma viagem tranquila. Não vou esperar. Vou esperar que seja difícil, que eu sei que realmente é difícil. Mas vou chegar lá e ser surpreendido. Né? Outra coisa que as pessoas humildes, né, usam para ser feliz, e essa aqui é muito bacana, é honrar as pessoas. Pessoa humilde honra as pessoas. O que é honra, Diego? É respeito. Respeito. Honrar as pessoas é reconhecer, é reconhecimento. E isso é lindo. Isso aqui é a coisa mais linda que eu acho, né, nas pessoas humildes. E principalmente, elas honram, respeitam, reconhecem. Tem um reconhecimento. Só que elas não esperam honra. Isso aqui é a coisa mais profunda. Talvez a mais profunda. Estou falando uma segunda coisa mais profunda, que vai te ajudar muito. Honre as pessoas, mas não espere ser honrado. Por quê? Porque esperar ser honrado é de pessoa orgulhosa. Fica esperando o elogio. Ai, não me deu o elogio. Fica esperando um presente, fica esperando ser convidado, fica esperando uma oferta, um dinheiro. Não faça isso, não espere isso. Aquele cara está me devendo isso, essa honra. Não espere ser honrado. Honre as pessoas, tá certo? E por último, a pessoa que num relacionamento, ela é característica esperada de uma pessoa humilde, é que ela seja ouvinte, ela saiba ouvir as pessoas. É impressionante o quanto é difícil de você achar uma pessoa que saiba ouvir. E saber ouvir não é ficar calado o tempo todo, não, tá? Saber ouvir, ser um bom ouvinte, é saber fazer perguntas interessantes, saber fazer boas perguntas. Perguntas que façam com que a pessoa que está falando para você fique interessada na conversa. Isso está até escrito num livro que chama Dale Carnegie, eu acho. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Já li esse livro umas 2 vezes. E em um dos pontos que tem lá, nesse livro, ele fala justamente você saber ouvir, né, para você ser interessante. Para você ser interessante. Saber ouvir e saber fazer
perguntas interessantes. Perguntar sobre a pessoa, se interessar por ela é humildade. Você se interessar por alguém, estou falando do ponto de vista de uma conversa, de sentar com alguém, oi, tudo bem, amigo? Como é que tá lá na sua empresa? Você tá bem lá? Né? Mas tem que ser uma pergunta e uma conversa espontânea, com verdadeira, né? Vai chegar de maneira falsa, querendo saber e nem ouvir direito, né? A pessoa te fala, você já esquece. Como é que tá lá no seu trabalho? Você tá indo bem? Que bom que você tá indo bem. Você projeta crescer lá? Que legal. E como é que é isso? Como é que é o seu trabalho? Ah, eu faço isso, isso, aquilo. Nossa, que legal. E até onde você vai? Fazer perguntas para a pessoa ver que você tem interesse na vida dela. Não na vida dela, mas na pessoa. Na pessoa. As pessoas vão querer ter você perto. Pessoas humildes gostam de outras pessoas. Aliás, as pessoas gostam de estar perto de pessoas humildes. É isso que eu gostaria de falar. E a pessoa arrogante, ninguém gosta de ficar perto. Mas pessoa humilde, que é boa ouvinte e que sabe fazer perguntas, qualquer um gosta de estar perto. Você sempre será convidado se você usa. O que eu falei aqui, ó, expectativa baixa. Você entrega muito. Você é a pessoa que entrega. O que é isso, entregar muito, Diego? Falei pouco sobre isso, né? A pessoa que entrega muito é tipo assim, uma pessoa que é convidada, por exemplo, para ir numa festa, para ir num jantar, uma reunião, ela entrega muito. O que ela faz? Ah, você não precisa trazer nada não, aqui a gente vai, a bebida e a comida é por nossa conta. Ela leva um prato, ela leva uma bebida. Ah, o que vocês gostam? Vou levar um vinho, vou levar um suco. Não, eu vou levar alguma coisa. Ah, não vou levar nada, não tem problema, mas chega lá, você tem expediente de fazer o quê? De arrumar as coisas, limpar as cadeiras, colocar a mesa. Ah, sujou tudo, depois limpa. Ajuda a limpar. Ah, não precisa, não precisa. A gente vai limpar aqui, vai limpar sim. Vai deixar tudo limpinho aqui para você, tá? Ajuda a servir todo mundo. Tá atento ao que é necessário fazer ao redor, do seu redor. A pessoa está precisando de uma cadeira, vai lá e pega a cadeira, não pode sentar. Aqui, senta no meu lugar, aqui, ó. Já estou muito tempo sentado, senta no meu lugar. Então, isso é entregar muito e principalmente entregar mais do que é solicitado a você. Sempre entregue mais do que é solicitado, certo? Então, o que eu falei aqui? Ter expectativa baixa em tudo, entregar muito e principalmente entregar mais do que é solicitado, ser um excelente ouvinte, fazer perguntas interessantes, honrar as pessoas e principalmente não esperar honras, tá? Não espere honras. E o que vai acontecer? Você vai começar a colher os benefícios e as vantagens de tudo que eu falei aqui para você. Isso embasado na humildade, tá? Olha o que vai acontecer, você vai ser mais feliz, a primeira coisa. Você vai ser mais feliz. As pessoas vão querer estar perto de você, eu já disse isso, né? Que as pessoas, elas gostam de estar perto de pessoa humilde, né? Gosta de estar perto de pessoa que é ouvinte, principalmente pessoa que sabe fazer perguntas, principalmente pessoas que têm expediente, que entrega mais, né? Você vai aprender como nunca aprendeu na vida. Isso aí é a maior verdade. Porque enquanto ali você está caladinho fazendo perguntas, você está fazendo pergunta para a pessoa ficar vidrada em você, mas você está aprendendo com aquela pessoa. Você está tentando absorver conhecimento dela, tá certo? Para fazer isso, você precisa ser humilde. E principalmente você vai estar imitando a pessoa mais humilde que já existiu, que é Deus. Você imagina Deus conversar com um ser humano? Você imagina, mais profundo ainda, ele fazer perguntas a um ser humano? Perguntar para você, aonde você está, Adão? Deus perguntou, assim que ele pecou,
Deus perguntou, aonde estás, Adão? Será que ele sabia onde é que ele estava? Deus sabia onde é que Adão estava? É claro. Sabia onde ele estava, sabia o que ele tinha feito, sabia o que estava passando pela cabeça dele, mas mesmo assim Deus perguntou. Mas por quê? Porque Deus, veja bem, ele fez essa pergunta para Adão, para ele e Adão ficar assim, ó, no mesmo patamar, para fazer Adão refletir o que ele tinha feito. Deus também tem uma conversa com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, né? Aí, para que eu vou deixar pessoas viventes lá, Abraão, em Sodoma e Gomorra? Aí Abraão pergunta para ele, mas se tiver 100 pessoas lá, né? E se tiver 50 pessoas lá, Senhor? Será que salva? Mas não tem. E se tiver 10 pessoas lá, Senhor? Mas não tem 10 pessoas que se salvem lá. E se tiver uma pessoa, olha para você ver a conversa que Deus está tendo com Abraão. Deus sabia que se tinha ou se não tinha alguém em Sodoma e Gomorra que poderia ser salvo. Mesmo assim, tenha paciência de estar ouvindo Abraão. Não é? Coisa impressionante. Bom, chegamos ao final do vídeo. Se foi longo, desculpa. Mas tem uma coisa em mente. Se você chegou até aqui agora, se você está comigo aqui, realmente você é humilde. E eu estou para te dizer que você é feliz. Ou, no mínimo, você está caminhando para chegar na humildade. E se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários. Eu cheguei até o final. Eu sou humilde e sou feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.